Fala comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso treinamento de marketing de conteúdo, do nosso curso de marketing de conteúdo. E nessa aula a gente vai dar uma atenção única e exclusiva para os tipos de conteúdo. E conforme você está vendo aí na tela, só existem 3 tipos de conteúdo que a gente precisa se preocupar: o texto mais imagem, o vídeo e o áudio. São esses os 3 formatos que mais funcionam aí na internet, que mais funcionam com aquelas mídias mais simples que a gente vai trabalhar aqui, beleza? E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre cada um deles e como que a gente consegue usá-los nessas mídias que a gente pretende atuar, tá certo? Você deve estar estranhando aqui o porquê de eu ter colocado texto mais imagens e não texto e depois imagem, tá certo? E o fato de eu ter feito isso representa somente uma coisa muito simples: a gente nunca pode deixar de fazer com que a pessoa entenda perfeitamente aquilo que a gente quer dizer com a nossa peça, tá certo? Lembre-se de que tudo que a gente quer com o marketing de conteúdo é agregar valor àquilo que a gente está fazendo, é agregar valor ao nosso produto, é agregar valor ao nosso serviço, é fazer o nome da nossa marca crescer e evoluir cada vez mais, é fazer com que as pessoas nos conheçam por coisas boas que a gente entrega para ela. Então, quanto mais mastigado, vamos dizer assim, for o conteúdo, quanto mais simples de se entender for o nosso conteúdo, mais as pessoas vão confiar na gente como uma pessoa, como um cara, como uma empresa, como uma organização que tem ali a capacidade de resolver algum problema, alguma dor que ela esteja sentindo, ou então que a gente consiga ajudá-la a evoluir, a alcançar um patamar de felicidade diferente daquele que a gente já tem, tá certo? E como que a gente consegue fazer isso com texto mais imagens? Imagina só, você faz uma publicação utilizando ali os 2.000 caracteres do Instagram, mas você não coloca nenhuma imagem que consegue ilustrar aquilo ali que você está dizendo. Você concorda comigo que é muito mais difícil para a pessoa que está sendo impactada com o seu conteúdo ali entender o que você está querendo dizer? Do contrário, se você tivesse colocado uma imagem que representa aquela situação ou tivesse colocado um carrossel de imagens que representa aquela situação, a pessoa que ia ler o seu conteúdo não ia entender com muito mais facilidade? É assim que funciona, entendeu? Por isso que a gente sempre tem que ter texto e imagem. O texto, ele serve para a gente conseguir explicar aquilo que a imagem está querendo demonstrar. E a imagem, ela serve para colocar no imaginário, no cara, aquilo que a gente está demonstrando através do texto que a gente escreveu, através do texto que a pessoa leu. Então, por isso, a gente sempre precisa ter texto junto com a imagem ou imagem junto com texto. Você sempre deve colocar legenda em todas as publicações que você escreva, tá certo? E aí a gente consegue usar o texto e imagens nas seguintes plataformas. A gente consegue usar ela no Instagram, a gente consegue usar no Facebook e a gente consegue usar no blog, tá certo? Cada uma dessas plataformas tem a sua particularidade, depois a gente pode falar sobre os caracteres de cada uma, mas o objetivo dessa aula é simplesmente falar dos tipos de conteúdo e deixar claro para você como que você deve usar esses conteúdos, tá certo? Então, fixa na mente aí texto e imagem sempre. As pessoas precisam entender muito bem aquilo que você está querendo transmitir para elas, para que o nível de valor agregado ali sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre você, sobre sua empresa, sempre aumente na mente dela. Beleza? Blog não é uma coisa que a gente está falando muito assim com muita força nesse curso, porque o meu objetivo aqui é te entregar o fundamental para você já sair destroçando aí nas suas mídias sociais. Mas como esse curso é um curso praticamente infinito, a gente vai estar sempre acrescentando novas aulas, a gente vai estar sempre evoluindo aqui, o meu objetivo é trazer para você tudo que você precisa entender sobre marketing de conteúdo. Então, já vou adiantar aqui que provavelmente a gente vai ter alguma coisa sobre blog sim. Beleza? Vamos partir para o nosso segundo tipo de conteúdo aqui, que é o tipo de conteúdo que eu mais gosto, que é o tipo de conteúdo que mais mexe com a cabeça ali do ser humano, porque ele tem a capacidade de fazer a gente ler, se a gente legendar o vídeo, ele tem a capacidade de fazer a gente experienciar sensações através daquilo que a gente está vendo e também dos áudios que a gente está escutando. Então ele é praticamente uma bomba ali, é uma coisa que faz a gente evoluir de uma maneira muito sinistra, que é o nosso vídeo, beleza? E como eu já dei essa introdução para falar tudo sobre o vídeo, olha onde a gente consegue utilizar os nossos vídeos. A gente consegue utilizar o vídeo no Facebook, no Instagram, no YouTube e no blog.
tá certo? E aqui no vídeo é muito importante que você entenda uma coisa. Existem diversos tipos de vídeo. Existem vídeos onde você quer capturar um grande número de pessoas, existem vídeos onde você quer inspirar essas pessoas, existem vídeos onde você precisa passar um conteúdo num formato de tutorial, tá certo? Então você não pode deixar de ser criativo nessas questões de vídeo. Quando você assistir uma aula onde eu falo sobre as ramificações de conteúdo, você vai entender que é muito fácil a gente ter muitas ideias para poder produzir conteúdo. Então sempre que você produzir um texto que você achou legal, que ele teve ali uma repercussão maneira, crie um vídeo sobre ele também, entendeu? Que aí você já vai ter duas pés de conteúdo passando a mesma mensagem e vai conseguir atingir as mesmas pessoas e pessoas diferentes também, tá certo? E isso aí vai fazer com que as pessoas que já acompanharam o texto e a imagem vão fazer com que elas gostem ainda mais do seu conteúdo, porque elas estão vendo um vídeo sobre aquilo. E vídeo inspira muito, galera. Vídeo é um tipo de conteúdo que, velho, você tem que usar com muita frequência, porque é aquilo que chama a galera, é aquilo que traz a galera. Nada mais gera confiança do que uma pessoa tá vendo que a outra ali entende daquilo que tá falando, tá certo? Todas as vezes que você assiste uma aula minha, todas as vezes que você vê um post meu, todas as vezes que você tem contato com algo que eu produzo, o meu nível de autoridade na sua consciência ele vai subindo. E todas as vezes que você vê um vídeo meu, esse nível de autoridade ele sobe muito mais. Tá certo? Prova disso é que você foi capaz de abrir a carteira para mim, comprar o meu curso e entrar aqui para poder estudar e aprender comigo, tá certo? Então, os vídeos eles fazem muita diferença na nossa vida e você precisa utilizar os vídeos. E olha só que interessante, uma vez que você produz um vídeo, você consegue distribuí-los em todos os lugares, beleza? Você também pode colocar o vídeo no blog, tá? Isso aí ajuda em SEO. Agora vamos passar aí para o nosso terceiro e último tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo aí está sendo pouco utilizado ainda, mas eu tenho assim um pressentimento muito forte de que o áudio, que é o que a gente vai falar agora, ao longo do tempo ele vai despontar, tá certo? Porque as pessoas estão começando a consumir muito audiobook, as pessoas estão começando a consumir muito Spotify, muito SoundCloud. Então eu acredito, uma coisa que eu brinco com todo mundo que eu falo, que é mais velho, assim, que eu falo assim que o Spotify é a nova Itatiaia, entendeu? Todo mundo vai querer se informar por lá, todo mundo vai querer escutar tudo por lá. Então é muito importante que nós também estejamos lá, tá certo? Então vamos lá, olha o que a gente consegue fazer com o áudio. A gente consegue trabalhar o áudio através de podcasts no nosso Spotify, a gente consegue compartilhar esse podcast no Facebook, no Instagram e também conseguimos fazê-lo no YouTube, tá certo? Tudo da mesma forma. A única coisa que a gente vai precisar aqui de diferente é de acrescentar uma arte ou outra que deixe a publicação mais interativa. Porque se você publica um podcast de 10 minutos, para a pessoa te escutar ali, se ela não for muito quente, tá certo? Se você não for uma pessoa muito famosa, um cara muito magnético, uma pessoa muito magnética, aquele negócio que atrai mesmo, para ela poder te escutar e não ficar entediada com o que você está falando, você tem que ser um jogador muito versátil ali, entende o que eu tô falando? Você tem que ser uma pessoa que domina muito a fala, que passa muita informação com swing, com um jeito que não deixa o cara ali perder o foco, de uma maneira que o cara vai querer ficar escutando ali atento, como se fosse um jogador, como se fosse um jogo de futebol, você estivesse escutando o narrador. E eu vou até abrir um parênteses para poder contar uma história aqui. Quando eu era criança, e aí eu não conseguia ver os jogos do Atlético na televisão, eu escutava os jogos no rádio. E tinha um narrador lá, cara, que ele conseguia me prender violentamente a atenção. Teve uma vez que ele me fez até chorar, de tanta emoção que ele conseguiu colocar na fala, depois que o Atlético virou um jogo que estava empatado de 3-3 para 4-3. Ele deu um berro tão grande que aquilo ali queimou na minha alma, cara. E na mesma hora, assim, de noite, meu pai e minha mãe dormindo, eu lá com o ouvido no rádio, assim, para poder não acordar eles, eu já saquei a camisa e já comecei a rodar. E tudo isso sem assistir nada, cara. Só escutando o cara falar e imaginando aquilo ali, entendeu? Então, todas as vezes que você escutar um áudio, todas as vezes que você produzir um áudio, você tem que entender que você precisa provocar uma imaginação acima da média na pessoa, que você precisa interagir com ela ali de uma maneira tão impressionante que ela irá querer te continuar
escutando e não vai parar, tá certo? Porque se uma pessoa escuta 10 minutos de um áudio seu, cara, você tá muito poderoso, tá certo? Com certeza você vai fazer ofertas para essa pessoa e você vai converter, beleza? Então olha só, essa foi a nossa aula sobre os tipos de conteúdo. Eu espero que tenha ficado claro para você, eu espero que tenha ficado simples. O nosso objetivo aqui é sempre integrar o conteúdo de maneira simples para que você consiga absorver ele e aplicar o mais rápido possível, tá certo? Vamos dar só uma relembrada aqui para a gente não esquecer. Texto mais imagem, sempre juntar os dois, sempre explicar aquilo que a imagem está querendo mostrar e sempre pintar uma peça ilustrativa imaginativa na cabeça da pessoa com as imagens ou um carrossel de imagem, beleza? Vídeo, provocar na pessoa ali o maior número de sentimentos possível com aquilo que você está falando. Nenhum tipo de conteúdo tem essa capacidade mais violenta do que um vídeo, tá certo? Eu tenho certeza que você chora com alguns clipes aí que você já assistiu, você já chorou. E áudio é a mesma coisa, cara. Você não consegue provocar na pessoa tantas sensações igual ao vídeo, mas no áudio você tem a possibilidade de tocar fundo, de tocar dentro, de tocar na alma da pessoa que está escutando aquilo ali. Tá certo? A prova disso são algumas músicas que a gente escuta aí que fazem a gente vibrar. Beleza? Então olha só, esses são os tipos de conteúdo, é dessa forma que a gente tem que enxergá-los e é dessa forma que a gente tem que trabalhar com eles, tá certo? Simplicidade. Você vai perceber que ao longo do tempo que você estiver produzindo, você vai ficar cada vez melhor, você vai ficar cada vez mais craque, as coisas vão sair com cada vez mais facilidade para você, tá certo? Só que você precisa colocar a mão na massa, beleza? Partir para cima sem medo de ser feliz. Tamo junto, até a próxima aula e eu tô te esperando lá. Valeu e eu fui!